Olá, meus caros irmãos, tudo bem com vocês? Se você está assistindo a parte 2, acredito eu que você já terminou a primeira parte do vídeo que nós estamos falando sobre o perdão. Irmãos, continuando, irmãos, eu tinha feito uma lista, da qual eu coloquei os nomes das pessoas que dentro do meu coração eu tinha um problema. E, irmãos, eu tomei a iniciativa porque eu amo o Senhor primeiramente, eu amo a minha alma e eu quero entrar no céu. E comecei, irmãos, com muito custo, irmão, porque é difícil, irmãos, a ligar para a pessoa e eu comecei a pedir perdão. Você me perdoa porque eu guardei no meu coração, assim, então me perdoa em nome do Senhor Jesus, tá bom, não se preocupa, eu não sabia, tá perdoado, fique em paz, aquela coisa toda. Irmãos, foi acontecendo de eu entrar nesse processo de perdão. Mas não era, irmão, eu entendi que não era para a pessoa me perdoar. Era eu mesmo, irmão, que tinha que me perdoar, porque a pessoa nem sabia. Eu não fiz mal nenhum para a pessoa. Eu recebi o mal e irmãos, eu me judiava. Então eu tinha que me perdoar por tudo que eu tinha feito, por ter me afastado do Senhor, por ter tido raiva, sabe? Por querer o mal das pessoas. Isso tudo, irmãos, é horrível. É horrível. É o que eu disse, é terra fértil, irmãos. E aí, irmãos, a gente vai seguindo. Eu fui seguindo e o Senhor foi me iluminando. E como está escrito lá em Hebreus 12:14, irmãos, assim, ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem santificação. E eu precisava me santificar. E assim eu fui, irmãos, no caminho do perdão, pedindo perdão para libertar a minha alma. Porque o perdão, irmãos, a gente pensa que ele é uma coisa sentimental. Ah, eu não estou sentindo de pedir perdão para aquele irmão que fez para mim, para minha esposa, para meu tio, para meu avô, para minha avó. Eu não estou sentindo de pedir perdão. Você nunca vai pedir perdão, irmãos, porque o perdão não é sentimental. O perdão, irmão, é uma questão de fé. O perdão é uma questão de livre-arbítrio. Lá no capítulo 12 de Hebreus ainda, irmãos, no versículo 15, está escrito assim, versículo 15, está escrito assim, ó, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos serão contaminados. Então, irmãos, a raiz de amargura que entrou no meu coração, irmãos, estava contaminando quem eu amava, quem não tinha culpa, quem estava lutando comigo. Não estava fazendo mal para quem tinha me feito mal. Não, irmãos. O diabo é muito astuto. Faz mal para quem está do nosso lado. Então, irmãos, eu escolhi, eu tomei a decisão. Porque Deus, irmãos, não faz acepção de pessoa. O que Deus ama o acusado e ama o acusador. A diferença é o arrependimento. A diferença é você escolher estar com Cristo, seguir a Cristo, andar com Cristo e viver por Cristo. Então eu decidi, lendo as Escrituras e orando, irmão, buscando a Deus, decidi que eu queria tudo isso, viver com Cristo, andar com Cristo, né? Você vai ver, irmãos, que dentro disso que foi acontecendo, o Senhor foi colocando uma proteção. O perdão, irmãos, ele traz para a gente uma proteção. E essa proteção é para nós mesmos, irmãos. A proteção é para nós mesmos. Então, quando você pensa assim, nossa, que injusto, eu não fiz nada e eu que vou pedir perdão, irmãos, o perdão, ele é uma ferramenta que vai proteger você mesmo. Deus já prevendo, irmãos, a autodestruição do ser humano e o poder que o mal tem sobre nós, irmãos, ele criou essa ferramenta, trouxe o Senhor Jesus até aqui, fez ele passar por tudo, e você vai ver, irmãos, que ele na, na, na sua crucificação, Senhor, perdoa-as, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, esbofeteado, chicoteado, caluniado, né?
humilhado, ele ainda pede perdão para com os seus iguais, até então como um verdadeiro homem. E isso, irmãos, é difícil da gente entender, irmãos, né? Você vai ver na parábola do credor, irmãos, que é uma alegoria do perdão de Jesus Cristo, assim como nós, não é? O credor chega lá para cobrar a dívida, a pessoa fala, não, eu não tenho tudo isso, por favor, me perdoa, eu preciso cuidar da minha família, aquela coisa toda. Tá bom, eu vou te perdoar, sua dívida está perdoada, né? E aí, o que acontece? Quando ele sai dali, tem uma outra pessoa que vem, que ele vai atrás que está devendo para ele. E é muito menos a importância. A dívida do outro era bem menos, irmãos. E ele não perdoa. E o pessoal vendo aquilo, irmãos, vai lá e avisa. E avisa o Senhor, o poderoso que perdoou ele. Fala, ó, você perdoou ele, mas ele, ó, já está atrás do outro lá, que deve muito menos para ele, está cobrando lá. Então é a alegoria do que o Senhor Jesus fez pela gente. Irmãos, o Senhor Jesus pagou uma dívida nossa, irmãos, com o próprio sangue, uma dívida que não tínhamos como pagar. Que por amor à nossa alma, irmãos, nós não tínhamos como pagar. E ele foi lá e pagou, sem merecer, irmãos, sem a gente merecer. E quando é a minha vez, quando acontece comigo, para eu demonstrar que eu ando com o Senhor, para eu demonstrar que o Senhor está em mim, o que eu faço? Fico com raivinha. Eu deixo a semente do mal entrar, né? Em Mateus 18:35, irmãos, os irmãos vão ver, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um do seu irmão. Então, o Senhor, né, o meu Pai vai fazer com vocês. O que tiver no seu íntimo, se você não perdoar, está com o intuito de fazer o mal, assim assim o Pai fará com você. Assim o Pai fará. Olha, irmãos, que coisa mais linda. Então, irmãos, a falta do perdão, ela é uma prisão. E eu não conseguia sair dessa prisão, irmãos. Eu não ia nem para frente nem para trás, preso naquilo, irmãos, preso naquele mal que estava me fazendo. E uma depressão, irmão, uma tristeza, sabe? Uma coisa horrível, sabe? Nessa prisão, irmãos, sabe o que acontecia? Os carrascos dessa prisão, porque tem lá, não tem os agentes penitenciários? Nessa prisão, os agentes penitenciários, irmão, era um monte de demônio. E eles me torturavam todo dia, irmãos. Todo dia, todo dia, todo dia eu era torturado. Lá em 2 Coríntios 2:10 está escrito assim, ó, a quem vocês perdoarem, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês. Irmãos, que coisa mais linda. E aquilo foi tocando meu coração. E eu comecei a entrar em contato com o Senhor e entender, Senhor, eu não tinha que nem que estar aqui. Eu não tinha nem que pensar em salvação, que pensar em habitar no céu. Quem sou eu para pensar que eu posso ser salvo se não for por Cristo, irmãos? Quem sou eu, irmãos, para não perdoar se o próprio Senhor Jesus, sem culpa alguma, Filho de Deus, tranquilinho lá no céu, me desce aqui na terra, irmãos, passa tudo que tem que passar. Só por causa de mim, por causa de você. E o meu orgulho não deixa, não, eu não tenho culpa. Que injustiça é essa? Não, irmãos, não é uma questão de injustiça, irmão. O perdão é uma proteção para mim mesmo. E foi me protegendo, irmãos, cada um que eu ligava. Foi me protegendo. Por quê, irmãos? Porque o perdão, ele te afasta de Satanás. Cada vez que eu pedia perdão, irmãos, era uma vitória para minha alma e eu afastava o Satanás. Era uma grade que ia sendo quebrada.
para que eu pudesse sair dessa prisão. Lá em 2 Coríntios 11 está escrito assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois ignoramos quais são as intenções deles, né? As intenções dele. Então, irmão, a gente, irmãos, eu comecei, como eu, né? Comecei, irmãos, a ignorar o que o próprio diabo, mesmo eu sabendo da sua capacidade do mal, irmãos, a raiva cega de uma certa forma que você ignora o que Satanás pode fazer, o que ele podia fazer com a minha alma. E por misericórdia de Deus, a proteção, irmãos, né? O perdão traz a proteção de Cristo. E aquilo foi indo, irmão, sabe? E eu demorei muito, irmãos, muito, irmãos, para poder entender que a ira, irmãos, ela não é a ira, ela não é uma coisa ruim. Porque lá em Efésios 4:25 está escrito assim, ó, irai-vos e não pequeis. Então, irmãos, o que acontece? Você deve, irmão, se ira, mas se ira com o pecado, contra o pecado. Fique, irmão, irado contra a injustiça. E eu, irmãos, ao invés disso, tá virado contra a pessoa, não contra o mal que estava nela. Ah, o irmão só foi lá para me visitar. Ele usou da minha boa vontade. Senhor, tem misericórdia do meu irmão, Senhor, que está nesse caminho. Abre os olhos dele, Senhor, tem piedade da sua alma, porque ele precisa entrar no céu. Senhor, olha, tem piedade da minha ex-esposa, Senhor, infelizmente, Senhor, está nesse caminho. Deixa o inimigo entrar aqui, ela precisa entrar no céu, Senhor, porque todas as almas são importantes, irmãos. Todas elas são importantes. Eu sempre defendi, irmãos, que o Senhor Jesus morreu por todos. Sempre fui contra o calvinismo dessa predestinação imbecil que eles pregam. Desculpa até o termo. E eu, irmãos, estava nessas ideias assim de querer. Ah, eu quero justiça. Ele vai entrar no céu? Ah, ele vai entrar no céu. Então eu não vou entrar? Então, irmãos, estava nesse problema, né? E aí, irmãos, eu comecei a perder a sobriedade, como está em Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em redor, irmãos, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, né? No versículo 9 está escrito assim, ó, resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais a de vocês. Porque o meu sofrimento, irmãos, eu sou tão egoísta, eu fui tão egoísta que eu achava que só eu sofria. Olha, eu perdi as minhas filhas, ela me fez tanto mal que ela mente para as minhas filhas. Ah, eu sou um coitado, só eu tenho essa dor, ninguém me entende, irmãos. Todo mundo está passando por sofrimento, aqui é assim mesmo. Não quer sofrimento? Seja fiel para que você possa alcançar a vida eterna. Para que eu possa alcançar a vida eterna. E eu comecei a ver isso, irmão. E me finquei nas coisas de Deus, irmãos. Sabe? Me finquei nas coisas de Deus. E daí, quando eu cheguei, irmãos, e vi Mateus 5:25, entre em acordo, sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja julgado na prisão. E eu demorei, irmãos, para resolver esse problema. E por isso, irmãos, eu fui jogado na prisão, porque não soube usar o perdão. Mas por graça e misericórdia de Deus, ele foi tomando um caminho na minha vida e eu fui buscando. Hoje eu sou livre, irmão. Mateus 5:26, na minha libertação, em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. E aí eu entendi, irmãos, eu não estou mais preso. Quem está preso agora, irmãos,
é aqueles que contra mim, consciente ou inconscientemente, fizeram algum mal. Porque nessa terra temos responsabilidade, irmão. Você, no último vídeo eu falei, irmãos, Deus me deu de falar. Você é responsável pelas suas ações. Você vai pagar por tudo que você fez. E eu, irmão, pago. Pago caro, irmão, por ter desejado tanto mal. Eu paguei caro, irmãos. Mas ainda foi barato, perto daquilo que o Senhor Jesus pagou por mim. E hoje, irmãos, eu oro por todos aqueles, irmãos, que eu sei que consciente ou inconscientemente me fez um mal. Porque eu quero que todos eles entrem no céu. Quem sou eu para mandar na casa de Deus? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ajuda, Senhor, eles a encontrar essa libertação, Senhor, assim como eu encontrei os irmãos, como eu tô leve, como Deus é maravilhoso, irmão, como Cristo é maravilhoso, irmãos. Então, irmãos, abraça o perdão. Você tem algum problema, irmão, já resolve agora. Você tá certo, não tem problema, irmão. Aqui vai ficar tudo. Irmão, vem aqui, me perdoa. Me perdoa, irmãos. Eu não vou fazer mais. No seu coração você sabe que você tá certo. Dobra o teu joelho, irmãos, e apresenta o teu irmão. Sabe? Para que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Você quer perdão pro seu filho? Seu filho, eu tenho as minhas meninas, eu tenho os meus filhos. E eu quero ver eles lá no céu, irmão. Eu quero que o Senhor perdoe eles, irmãos. Como que eu vou pedir perdão pro Senhor se eu não perdoo? Não é? Em Efésios 4:32, irmãos. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Resolveu o meu problema, meus amados irmãos. Resolveu a minha vida. Hoje eu sou livre, irmãos, das algemas que Satanás colocou na minha vida. Pelo perdão. E olha para os irmãos ver, irmãos, como o perdão é complicado. Tem uma parte, irmãos, que está escrito lá em Mateus 18:21. Achei aqui. Mateus 18:21. Está escrito assim, ó. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí o Senhor Jesus responde assim: Não, eu digo a você que perdoe 7 vezes, mas até que não perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, no outro evangelho está escrito 70 vezes 7, né? Está escrito dessa mesma forma, 70 vezes 7 por dia. Irmãos, presta bem atenção. Nessa passagem, o evangelho do Senhor Jesus já estava bem encaminhado. Ele já tinha mandado os seus discípulos de 2 em 2, né? Pregar os seus ensinamentos, e eles já tinham visto milagre, irmãos. Eles estavam fazendo milagre, assim como o Senhor Jesus fazia, curando enfermo, ressuscitando os mortos, batizando, né? E aí, irmãos, eles já tinham visto todos esses milagres. E Pedro, irmãos, por algum motivo, foi lá perguntar para o Senhor: Senhor, provavelmente alguém fez mal para ele, né? Senhor, quanto é que eu tenho que perdoar meu irmão? Fala para mim. 7 vezes 7 aí, Senhor. Eu tenho que perdoar meu irmão. Mas 7 vezes tá bom? E o Senhor Jesus fala para ele: Não, Pedro. Ó, por dia você tem que perdoar 70 vezes 7. E aí, irmãos, olha o que acontece. Pedro, ele, com os discípulos do lado, ele vendo, irmão, a resposta do Senhor, ele achou tão difícil, irmão. Você tem que perdoar o seu irmão, ou seja, o teu irmão te faz alguma coisa. Você vai e perdoa ele, ele vai te fazer de novo, você vai perdoar 70 vezes 7 no dia. Quando chegar no outro dia, irmão, se ele fizesse, tem que perdoar de novo. Sabe o que ele falou pro Senhor? Ele falou: Senhor, então dai-nos fé.
porque o perdão é uma questão de fé. E ele já tinha visto um monte de milagre. Era fácil, como se dizendo, Senhor, é fácil orar pro morto levantar, é fácil orar pro enfermo ser curado, mas perdoar meu irmão 70 vezes 7, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor. Nossa, Senhor, tem misericórdia. Nossa. Lá em Lucas está escrito assim, ó, se pecar contra você 7 vezes num dia. Eu achei aqui, eu estava folheando, achei. Lucas 17:14. Num dia, 7 vezes, se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, está escrito assim, ó, perdoa-lhe. No versículo 5, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor, por favor, porque não vai dar desse jeito. Ah, Senhor, desse jeito eu não vou conseguir, Senhor. Então, irmãos, o Senhor foi tomando um caminho, irmãos, na minha vida, porque eu não sabia que estava preso. Eu não sabia que estava nessa prisão por falta do perdão. E, irmãos, é uma coisa que a gente passa mal, que a gente fica ruim, a depressão toma, a tristeza toma, e muitas das vezes eu nem sabia de onde vinha. Porque o inimigo ele vem sorrateiro. É isso que ele quer. Destruir. E eu quase, irmãos, perdi o meu casamento de uma esposa que Deus preparou para mim, mãe dos meus 3 filhos, que é esse meu segundo casamento. Eu tenho minhas 3 meninas do meu primeiro casamento e 3 meninos do segundo casamento. Porque, irmão, só vamos, irmãos, provar aquilo que nós somos, irmãos, mediante a graça que habita em nós. E os irmãos lembram, lá no primeiro vídeo, até tá ligado, irmãos, que a gente só alcança a graça pela fé. E a fé, irmão, manifesta em nós boas obras. Então eu já tinha me afastado da graça. Não tinha perdido, tinha me afastado, por graça e misericórdia de Deus. Então, irmãos, o Senhor foi tomando o caminho e vieram irmãos aqui orar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que veio um irmão tomado por Deus, irmãos. Eu creio, não sabia de nada, irmãos. E veio aqui orar comigo e falou, eu senti de te ungir. Falei, glória a Deus, eu preciso, porque eu sei que essa unção vai perdoar os meus pecados que está aqui dentro. Esse amargor. Desse dia em diante o Senhor começou uma obra na minha vida. Esse dia em diante o Senhor começou um marco na minha vida de mudança, irmão, de vida, de comportamento. Então, irmãos, eu falo para os irmãos, se revista de Cristo. Perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe. Perdoa, irmão, quem te fez mal, não importa que tudo vai ficar. Eu, irmãos, tenho um agradecimento muito grande, irmãos, pela misericórdia que Deus teve na minha vida. E eu, irmãos, ainda não posso ver as minhas filhas. A mim é negado esse direito aos meus pais, aos meus avós. Mas agora, irmãos, a única coisa que restou, que é o mais importante, é que um dia elas, por misericórdia do Senhor, vão ver esse vídeo. Acredito que até antes de me encontrar pessoalmente. E eu vou falar para elas, filhas, eu te amo tanto. Eu amo tanto cada uma de vocês. Eu estava lá em cada nascimento. Quando vocês nasceram foi a alegria da minha vida. E infelizmente o papai foi tirado de vocês. Mas eu tive que continuar, minhas filhas. Eu tive que continuar. Não foi minha culpa. Eu não pedi para acontecer. Então me perdoem por eu não ter sido mais crente e ter visto o mal se aproximando da minha casa. Mas um dia vocês vão me entender. Vocês vão ouvir quem é o seu pai de verdade. E essas mentiras que colocaram
e que te contaram que eu nem sei, vai cair por terra porque a verdade é libertadora. E hoje, irmãos, por graça e misericórdia, o Senhor me libertou. Eu vivo por Cristo. As coisas dessa terra, irmãos, eu busco o necessário, porque o que me interessa é a vida eterna com Cristo, e é isso que eu vou ensinar para os meus filhos. Minha filha mais velha, a Vivian, batizou por esses dias, aceitou o Senhor Jesus. E, irmãos, se vocês verem as fotos e os vídeos que tem, sou eu cantando o hino com elas, e eu participei, irmãos, veemente, irmãos, dessa habitação de Cristo no coração delas. Então, irmãos, eu vim aqui gravar sobre o perdão, porque ele vai te libertar da depressão, ele vai te libertar da tristeza, ele vai, irmãos, te abençoar no teu trabalho, ele vai aumentar a sua produtividade, irmãos, ele vai mudar a tua vida, irmãos, você vai sentir o Senhor mais pertinho a cada dia, a cada dia, a cada dia mais. E eu queria contar isso para vocês, irmãos, porque foi libertador na minha vida. E eu tenho a certeza que vai ser libertador na vida de quem está ouvindo esse vídeo. Tá bom, irmãos? Eu queria contar isso para vocês. Eu fui, irmãos, aqui procurando os versículos que, os capítulos, os livros e os versículos que atestam, irmão, que carimbam que o perdão é libertador, que o perdão é salvação. Se você não perdoar, você não vai entrar no céu. Então eu falo para você, a todos os familiares da minha esposa, eu vos perdoo. A todos os familiares da minha ex-esposa, eu vos perdoo. Vocês estão perdoados em nome do Senhor Jesus. A mãe das minhas filhas, eu te perdoo, Cris. Você está perdoada em nome do Senhor Jesus. E se o mal que eu cometi para você, que te fez tomar uma atitude tão drástica dessa, você me odiar tanto para inventar uma mentira tão grande dessa, me perdoa, por favor. Porque algum erro eu cometi no nosso casamento que te fez me odiar tanto e usar de uma mentira tão grande para me prejudicar. Você está perdoado em nome do Senhor Jesus. E eu vou estar orando para você entrar no céu, para eu entrar no céu, para a gente encontrar o teu pai lá. Não quero que você fique de fora. Então, irmãos, esse é o que eu queria falar para vocês. De todo o meu coração, busque a salvação, irmãos. Vamos se apegar com Cristo, para que Ele mude a vida de todos vocês, assim como mudou a minha, utilizando da ferramenta do perdão. Deus que abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos, por assistirem esse vídeo. Eu espero, do fundo da minha alma, que Cristo alcance vocês, viu, família? Você, meu familiar, que você sem ver, você agride tanto a nossa família. Você tá perdoado. Eu te amo muito. A gente vai entrar no céu. Porque, mano, eu vou lutar enquanto eu tiver força. E vou orar por cada um de vocês. E em nome de Cristo, nós vamos entrar no céu. Que Deus modifique as vossas vidas. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Agarre em Cristo. Perdoa. E a salvação, irmãos, está bem pertinho.
Aguardem aí, irmãos, o próximo vídeo. Irmãos, me perdoem, irmãos, eu vou me recompor. Glória a Deus. Santo ao Senhor, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Que presença gloriosa, irmãos, que eu estou sentindo. Que presença gloriosa. Obrigado, meu Pai, por estar tão perto de mim. Próximo tópico, irmãos. Próximo tema que eu quero conversar com vocês para a gente esclarecer muita coisa. E eu espero, irmãos, que Deus me ajude a passar para vocês sempre temas salvíficos, que é o que a gente precisa para entrar no céu. Então, o próximo tema nós vamos falar sobre batismo, tá bom? Deus que abençoe a todos, irmãos. Que Deus vos revista da sua misericórdia, para que ela transborde em forma de perdão. E você só estique a mão e alcance a salvação. Espero que você sinta o que eu estou sentindo aqui. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem com Deus. Não esqueçam de orar por mim, como eu não esquecerei de orar por vós. A paz para todos vós. Deus abençoe.